que o Senhor tem nos guardado. É a oração que fazemos, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados, este é aquele momento do nosso culto onde nós vamos meditar na palavra do Senhor, nos aprofundarmos no pão de Deus para nós nesta manhã. E o tema maiúsculo é Jesus ressuscitou. Sim, Jesus ressuscitou num domingo pela manhã como hoje. E o tema específico para a nossa reflexão é: que diferença um dia faz? E eu quero meditar com você no Evangelho de Marcos, capítulo 16, dos versículos 1 ao 8. Eu quero ler com você nesta ocasião. O texto bíblico diz assim: passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao sepulcro e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram com medo. Ele, porém, lhes disse: não tenhais medo, procurai Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Este é o lugar onde o puseram. Novamente, que diferença faz um dia nas nossas vidas? Meus queridos, eu sempre me surpreendi com a rapidez com que a vida pode mudar. As coisas estão de uma maneira num dia, no dia seguinte estão totalmente diferentes. Um dia você pensa que está tudo muito bem, no dia seguinte descobre que está extremamente doente. Um dia está indo tudo bem, no dia seguinte tudo desmoronou. Um dia parece que não há esperança para a sua situação, no dia seguinte o seu problema foi resolvido. É verdade, muitas coisas podem ocorrer durante um único dia. Daí a afirmação: que diferença faz um dia na sua vida? Isso nunca foi tão verdadeiro quanto no dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Quando o corpo de Jesus foi colocado naquela tumba por José de Arimateia e Nicodemos, no dia em que foi crucificado, esse foi um dia sombrio, terrível, mórbido. Quando o sol, por exemplo, se pôs naquela noite, o mesmo aconteceu com as esperanças e os sonhos de todos os discípulos e seguidores do Senhor. Marcos é o único escritor dos evangelhos que fala daquela noite de sábado, sim, aquele sábado sombrio que separou o dia em que Jesus morreu e o dia em que Jesus ressuscitou. Estou certo de que foi um dia longo, um dia triste para todos aqueles que amaram e seguiram a Jesus. Mas que diferença faz um dia? Marcos nos leva daquele sábado trágico para um domingo glorioso, quando o mundo mudou para sempre. E eu gostaria que analisássemos esses eventos daquele primeiro dia, sim, daquele primeiro domingo do Senhor, dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. E porque esse dia é tão importante para mim e para você? Você já fez essa pergunta? Esse dia é importantíssimo, porque os eventos que ocorreram fizeram a diferença por toda a história subsequente. E os eventos desse dia mudaram a vida de milhões e por que não dizer bilhões de pessoas no curso da história. E eu quero analisar com vocês os eventos contidos aqui nesse texto que acabamos de ler. E a primeira coisa que nós podemos depreender está dos versículos 1 ao 3, que é o grande amor dessas mulheres em servir ao Senhor, o desejo grande do coração destas mulheres de adorar a Deus e, sobretudo, cuidar do corpo de Jesus Cristo. Temos aí em tela 3 mulheres que são mencionadas nesses versículos e elas vieram de longe, no escuro dia de sábado, para poder, sim, abençoar e de alguma maneira cuidar do corpo de Jesus. No dia anterior, elas haviam testemunhado a morte de Jesus. Também viram quando o seu corpo foi colocado na sepultura. Isso está registrado em Marcos capítulo 15, do versículo 46 ao versículo 47. Quando o sábado terminou, então, elas saíram das suas casas e foram para a cidade comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. José de Arimateia e Nicodemos já haviam enrolado o seu corpo em tiras de linho
e demandado ali especiarias para embalsamar o corpo de Jesus. Portanto, o perfume que essas mulheres pretendiam usar serviria para mascarar o cheiro da decomposição. Veja o mimo, veja o cuidado dessas mulheres. Então, elas saem no sábado à noite e fazem as suas compras. Sua intenção era ir ao túmulo na manhã seguinte e realizar um ato final de amor e serviço ao Senhor Jesus Cristo. Para elas, era uma maneira de encerrar a sua morte. Mas aí, no versículo 2, nós vemos a devoção dessas mulheres. Era comum, por exemplo, nessa época, as pessoas levantar-se por volta das 5:30 da manhã. Parece que essas mulheres se levantaram antes disso. Elas se levantaram e juntaram as suas especiarias e seguiram de Betânia, onde moravam, até a tumba nos arredores da cidade de Jerusalém. Foi uma viagem de cerca de 3 quilômetros. Vale salientar que os 3 quilômetros que elas viajaram não são os mesmos 3 quilômetros nosso, com ruas asfaltadas, não. Ali a região era uma região íngreme, região difícil de se caminhar, e quanto mais no escuro. Mas elas saíram e andaram 3 quilômetros para chegar até onde estava o corpo de Jesus, porque o seu amor e a sua devoção ao Senhor não era limitada pela geografia. Então, o seu trabalho, o trabalho dessas mulheres, demonstra o amor que elas tinham. Elas estão, então, com o coração agora partido pela sua morte e têm pressa de chegar até ele, para que possam servi-lo por uma última vez. Mas nós temos também ali algumas dúvidas aparecendo a partir do versículo 3. Porque depois que elas compraram as especiarias e já caminhavam para o túmulo, perceberam que poderiam ter problemas para acessar o corpo do Senhor. Afinal, a tumba havia sido selada com uma grande pedra sobre a sua porta. Segundo algumas estimativas, essa pedra poderia pesar até meia tonelada. Então essas mulheres nunca poderiam removê-la sozinhas. Sim, naturalmente, elas estavam preocupadas com isso. Elas também estão alheias ao fato de que os líderes judeus convenceram Pilatos de que os discípulos do Senhor poderiam tentar roubar o seu corpo. Então, eles pediram para Pilatos para colocar guardas romanos nas tumbas e selar a tumba com o selo oficial de Pilatos, de modo que ninguém pudesse entrar. Se elas soubessem disso, o medo seria ainda maior ao chegarem no túmulo. Mas o fato é que elas estavam cheias de tristeza, de medo, de dor, de banzo. Uma depressão existencial abateu o coração daquelas mulheres. Elas estavam lá procurando um Senhor vivo, aliás, um Senhor que já estivera vivo, mas agora está morto. Elas estavam procurando apenas um cadáver frio. Você sabe qual é o problema dessas mulheres nesse momento? O problema é que elas ainda estão vivendo o sábado. Sim, estão afixadas no sábado. Quando aquele terrível sábado amanheceu, tudo o que elas conseguiam ver eram os restos despedaçados de suas esperanças e os seus sonhos. Essas mulheres, juntamente com todos os seguidores do Senhor, depositaram toda a sua fé e a confiança em Jesus. Elas acreditavam que Ele era o Messias. Elas acreditavam que Ele era o único que poderia cumprir todas as profecias. Elas acreditavam que Ele seria o Rei de Israel. Elas acreditavam que Ele estabeleceria o reino por toda a terra. Portanto, todas as suas esperanças de vida eterna estavam ligadas ao que elas acreditavam sobre Jesus. Então, todas as suas melhores esperanças, os seus sonhos, agora desmoronaram no chão como poeira. Então, elas estão ali na cruz e observam a sua morte. A fé se transformou em tristeza e em total desesperança ao verem o seu corpo ser retirado da cruz e colocado naquela tumba, colocado naquele túmulo. Quando aquela pedra, então, é rolada à porta do túmulo, foi a declaração do fim do Senhor. Então aquela pedra dizia para o coração dessas mulheres: tudo está acabado, a esperança se foi. Não há futuro, não há salvação, não existe reino, Jesus está morto, está tudo acabado, finalizado e terminado. Mas se a história, de fato, de Jesus terminasse assim,
sim, no sepultamento, e ele encapsulado dentro do sepulcro, então realmente não haveria esperança para mim e para você hoje. Paulo disse isso: se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a esta vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Infelizmente, é assim que muitas pessoas vivem hoje. Elas moram ainda no sábado e não perceberam que o domingo já chegou. Essas pessoas se movem de um lado para o outro como escravos do pecado, como diz em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 3. São escravos do pecado, vivem uma vida pequena, uma vida minúscula, enquanto poderiam viver aquela vida em abundância que Jesus ofereceu em João capítulo 10, versículo 10. Vida em abundância. Estão no mundo, por exemplo, alheios ao Deus que existe para salvá-los, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 21. Vivem sem alegria, sem paz, sem esperança, presos em seus pecados, se dirigindo celeremente para o inferno. O problema é que elas estão presas no sábado. Elas não sabem que existe uma alegria indizível, impalavrável e cheia de glória no domingo. O que Jesus agora está trazendo é a possibilidade de um novo dia, de uma nova esperança. Jesus está vivo e essas pessoas podem ser libertas da escravidão e das trevas dos seus pecados. Portanto, meus irmãos, nós podemos crer que Jesus ressuscitou e vivo está. Mas tem mais uma mensagem contida aqui nesse texto. É uma mensagem de vida. A partir do versículo 4 até o versículo 6, essa vida é pulsante, essa vida é jorrante e encharca os nossos corações. Porque quando essas mulheres chegam ao túmulo, o seu medo muda de foco. Pois ao caminharem em direção ao túmulo, o fizeram com a cabeça inclinada e os olhos abatidos por conta da tristeza. Mas ao se aproximarem daquela tumba, ergueram os olhos e viram que a pedra maciça havia sido rolada, removida para fora da porta. E agora o caminho está livre para a tumba, livre, sem nenhuma obstrução. Elas não sabiam que antes de chegarem, houvera um grande terremoto. Um anjo havia passado por ali e removido aquela pedra. Elas também não sabiam que o terremoto e a aparência do anjo havia assustado os guardas que fugiram dali, da cena, com medo, como descrito em Mateus capítulo 28, do versículo 2 ao versículo 4. Tudo o que elas podem ver é uma tumba aberta e agora elas temem o pior. Certamente elas temem que o inimigo ou os inimigos do Senhor teriam levado o seu corpo. Provavelmente pensaram que o corpo do Senhor pudesse ser submetido a maiores indignidades do que já havia experimentado. Então, elas correm e vão correndo caminho ou na direção do túmulo para investigar o que estava acontecendo. Quando entram na tumba, encontram um jovem sentado ao lado direito. Ele está vestido com roupas estranhas, roupas brancas, uma túnica totalmente diferente. Sabemos pelos outros evangelhos que esse jovem não é um jovem comum. Esse indivíduo é um anjo e ele tem uma mensagem para o coração daquelas mulheres. Nós vamos agora analisar a mensagem que esse anjo deixou a essas mulheres. E a primeira mensagem que ele deixa é uma mensagem de paz. Sim, uma mensagem de serenidade. Está contida na parte A do versículo 6. Ele diz a elas: não tenham medo. Sim, naturalmente, quando elas viram o anjo, ficaram cheias de temor, cheias de medo. Mas ele diz: não há necessidade de temer, não tenham medo. E a segunda mensagem é uma mensagem de poder. A parte B do versículo 6 traz essa ideia, porque o anjo sabia exatamente o que elas estavam fazendo naquele lugar. Ele confirma que o que elas já sabem. Sim, Jesus foi crucificado.
ele morreu, mas elas não estão enganadas, inclusive, pelo que viram no dia anterior ou nas noites anteriores. Elas realmente viram Jesus pregado numa cruz. Elas realmente viram seu sangue fluir do seu corpo. Elas realmente o viram morrer. Ele quer que elas saibam que o seu clamor de estar consumado não significava que ele estava acabado. Ele morreu, mas ele não ficou morto. E agora o anjo grita de alegria e diz, ele ressuscitou. O anjo quer que elas saibam que o poder da morte foi engolido pelo poder da vida, que é muito maior. O anjo quer que elas saibam que o túmulo vazio do Senhor não é um lugar de desesperança, de derrota. Aquele túmulo vazio é um lugar de glória, é um lugar de poder, é um lugar de esperança. O fato é que se Jesus morreu naquela cruz e não ressuscitou dentre os mortos, tudo pelo que vivemos e acreditamos não significa absolutamente nada, vai dizer o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 12 ao 20. Sim, se Cristo não ressuscitou, se ele morreu e não ressuscitou, a sua morte foi em vão. Se ele morreu e não ressuscitou, ele mentiu para nós. Se ele morreu e ele não ressuscitou, ele não tem poder para nos salvar. Meus irmãos, seria um grande engodo se Cristo não ressuscitou. Nossa pregação é uma perda de tempo, vai dizer o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. É uma grande mentira a nossa pregação. A nossa pregação não pode ajudar ninguém a sair do inferno ou deixar de ir para o inferno. Também, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é tola. Tudo que fazemos, orar, estudar, testemunhar, trabalhar, viver uma vida de santidade, adorá-lo, é apenas uma perda de tempo. Todos os cristãos, por exemplo, seriam mentirosos, vai dizer o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 15. Se o nosso testemunho for baseado num Cristo que morreu e ficou na sepultura, o nosso testemunho é falso. Somos mentalmente perturbados, verdadeiros oligofrênicos, como diria Freud. Não, o nosso Jesus, ele ressuscitou. Mas ainda diz o apóstolo Paulo no versículo 17 que se Jesus não ressuscitou, nós estamos todos perdidos em nossos pecados. Um Salvador morto não pode salvar ninguém. Se Jesus não ressuscitou, os nossos entes queridos que partiram, se foram para sempre, estão todos ou na sepultura ou no inferno hoje. Se Jesus não ressuscitou, somos dignos de pena. Todos somos tolos, construindo as nossas vidas e a nossa esperança num cadáver de um homem morto. Que lamentável seria! Mas o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, que Jesus sim ressuscitou. E porque ele ressuscitou, todos os negativos são transformados em positivos, porque ele é capaz de salvar a nossa alma, de nos dar a vida. Sim, ele é capaz de transformar criaturas vis, como somos, a sua imagem para a sua glória. Sim, meu irmão e minha irmã, Jesus está vivo, exatamente como o anjo disse. Essa foi uma mensagem que aquelas mulheres precisavam ouvir naquele domingo pela manhã. E essa é a mensagem que eu e você precisamos ouvir neste domingo, neste momento. Jesus ressuscitou. Mas esse anjo também traz uma mensagem com uma prova. A parte C do versículo 6 vai mostrar que essa mensagem não era apenas uma mensagem falada, porque depois de dizer às mulheres que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, o anjo convidou essas mulheres a olhar o local onde o corpo estivera. E ao olharem, somos informados do que elas viram. Capítulo 20, versículos 6 e 7 de João vai dizer que elas viram os lençóis como haviam sido enrolados no corpo, de maneira intacta, como se o corpo simplesmente tivesse passado por ali. Elas também viram o lenço que estava sobre o rosto de Jesus, dobrado e colocado do lado. Elas viram uma cena absolutamente calma e em ordem. Não era um tipo de cena que elas teriam visto ou testemunhado se as pessoas tivessem capturado ou movido o corpo de Cristo. A mensagem daquele túmulo vazio é que Jesus Cristo ressuscitou e vivo está no meio de nós. Irmãos, por mais de 2000 anos, os céticos tentaram provar que a ressurreição não aconteceu.
Eles inventaram todo tipo de teoria para tentar explicar o túmulo vazio, mas todas as teorias propostas são fragmentadas pelo testemunho daquela sepultura vazia. Por exemplo, se os judeus tivessem tirado o corpo, eles teriam exposto quando os discípulos começaram a pregar a ressurreição. Se os discípulos tivessem tomado o corpo, não teriam morrido por uma mentira, porque todos eles foram martirizados por essa mensagem da ressurreição. Esse corpo, meus irmãos, desaparecido, sempre foi impossível para os céticos superarem. O seu corpo não estava lá, porque ele estava vivo. Oh, mensagem gloriosa! Jesus saiu daquela tumba naquela manhã em eterna vitória sobre a morte, sobre a sepultura. Sim, essa tumba vazia ainda está pregando até hoje. Essa tumba ainda diz a este mundo que Jesus Cristo está vivo e é capaz de salvar todos aqueles que vierem a Ele pela fé, como vai dizer Hebreus capítulo 7, versículo 25. Meu amigo, meu irmão, se você ainda estiver preso na escuridão dos seus pecados, acredite, não precisa permanecer nessa condição. O Senhor Jesus vive hoje e pode libertá-lo do sábado dos seus pecados e transportá-lo para o domingo da nova vida que Ele oferece. A mensagem do túmulo vazio rolou a pedra do coração daquelas mulheres tristes e essa mensagem tirou a escuridão da derrota para um dia de glória na vida dessas mulheres. Ela pode também fazer o mesmo com você hoje. Ouça essa mensagem, preste atenção neste momento, deixe Deus rolar a pedra para longe do seu coração. Venha a Jesus e seja salvo. Venha a Jesus e deixe que Ele mude a sua vida. Essa é a mensagem da ressurreição. Terceiro e último lugar, agora essas mulheres que viram a mensagem gloriosa, que viram a mensagem da vida, elas têm uma missão, são portadoras de uma missão. Versículo 7 e 8, aqui de Marcos, capítulo 16, vai dar conta disso. O anjo, no versículo 7, dá um comando a essas mulheres. O anjo as envia para levar a mensagem aos discípulos do Senhor. Esses homens, por exemplo, estavam cheios de medo lá naquela casa, quase que trancados. Capítulo 20, versículo 19 do Evangelho de João, diz que eles estavam encapsulados dentro de uma casa e temendo que acontecesse com eles o que acabara de acontecer com o seu mestre. Mas Deus quer que eles saibam que Jesus está vivo. Por isso, não há necessidade de temer, porque há alegria, há esperança. Inclusive Pedro, ele é também mencionado e é apontado porque o Senhor quer que ele saiba que ele também é amado, a despeito de ter negado a Jesus há poucos dias antes. Sim, Pedro é amado. E aquelas 3 mulheres chegaram àquela tumba naquela manhã, preocupadas em tirar uma pedra de uma tumba, mas elas mal sabiam que Deus estava prestes a usá-las para rolar inúmeras pedras dos corações de muitas pessoas pelo mundo. Elas foram as primeiras a espalhar as boas novas daquele túmulo vazio. Sim, Deus usou essas mulheres de maneira portentosa, de maneira poderosa, de maneira linda. Mas também nós vemos aqui uma mudança que ocorre no coração dessas mulheres a partir do versículo 8, porque elas chegaram naquele túmulo cheias de tristeza, com seus corações muito tristes mesmo, e deixaram aquele túmulo de outra maneira, de uma maneira completamente diferente. A Bíblia diz que elas ficaram maravilhadas. Essa frase refere-se à ideia de um deslocamento de mente. O que elas viram ali naquela tumba vazia foi literalmente espetacular. Era quase mais do que elas podiam compreender com a sua cognição. Em outras palavras, o que elas encontraram ali mudou a vida de cada uma delas e substituiu a tristeza por um sentimento avassalador de alegria e de poder de Deus na vida dessas mulheres. Elas sabiam que agora faziam parte de um grande milagre e ocorrera na vida delas uma
transformação. E elas agora querem contar às outras pessoas que o Senhor ressuscitou. Mas vejam as consequências também do que ocorre a partir dessa aparição, ou mesmo a partir desse evento, desse fenômeno na vida dessas mulheres. O evangelista Marcos vai dizer que elas não conversam com ninguém no caminho ou a caminho, não há tempo para elas conversarem. Mateus capítulo 28, versículo 8 vai dizer que elas correram para encontrar os discípulos e desferir essa mensagem poderosa ao coração desses homens. Essa notícia também afetou o coração dos discípulos. Muitos deles correram para o túmulo. Diz-nos, por exemplo, o Evangelho de João, que ele mesmo, João, evidenciou essa verdade. Capítulo 20, versículo 8. Ele entrou na tumba e creu que Jesus não estava lá, que ele havia ressuscitado. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus apareceu a mais discípulos. Sim, a mensagem dessas mulheres fez com que ainda mais pedras fossem removidas de corações. Por causa de um testemunho poderoso, muitos foram trazidos da escuridão do sábado para a maravilhosa glória do domingo. Sim, o testemunho dessas mulheres. Esse é o poder da ressurreição. Quando a ressurreição do Senhor é abraçada pela fé, ela provoca uma mudança avassaladora na vida da pessoa que a recebe. Quando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que é o Evangelho, são abraçados por uma pessoa, ali ocorre o novo nascimento. Um pecador se torna um santo, agora sim, filho de Deus. E neste ato se torna uma nova criatura, como diz 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo se você estiver em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e esse ressurreto. Essa nova vida não é perfeita, mas ela é totalmente diferente. É uma vida que se esforça para conhecer a Deus e o poder do Cristo ressurreto, como vai dizer o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, do versículo 9 ao 10. É uma vida que não está satisfeita com os sábados existenciais. É uma vida que anseia que as glórias do domingo sejam reais todos os dias da sua existência, mas também é uma vida que não pode guardar as boas notícias, as boas novas apenas para si. Ela quer que outras pessoas recebam a mesma mensagem e tenham a mesma vida que agora habita em seu coração. Esse é o poder de uma tumba vazia. Sim, tem o poder de rolar as pedras da vida das pessoas e, mais uma vez, trazer novidade de vida. Ela tem o poder de nos libertar do sábado da morte e nos trazer para o domingo da vitória. Meus irmãos, que diferença faz um dia? Pense nisso, que diferença faz um dia. Por isso eu quero ultimar essa mensagem concluindo dizendo: no sábado tudo parecia sombrio, árido, morto, gélido, mas no domingo tudo mudou para sempre. No domingo a pedra foi retirada e o mundo nunca mais foi o mesmo. No domingo eles ouviram as boas novas de que Jesus estava vivo. Eles acreditaram nessa mensagem e isso mudou as suas vidas, mas não ficaram apenas para si. Eles compartilharam essa mensagem com outras pessoas que estavam presas na escravidão dos seus sábados existenciais. Muitas dessas pessoas acreditaram e as pedras foram removidas dos seus corações também. Eles foram salvos e começaram a desfrutar o domingo da glória do Senhor, da sua gloriosa presença. Sim, essa mensagem ainda continua tocando hoje. Eu a ouvi um dia, acreditei e fui transportado do meu sábado escuro, triste e sombrio, para uma experiência maravilhosa e gloriosa do domingo do Senhor. E porque ouvi e essa mensagem tocou no meu coração, eu estou hoje à noite compartilhando ela com você. E quero sim, quem sabe você que está assistindo aí sentado no seu sofá essa mensagem e ainda não teve um encontro com Cristo, ainda não recebeu essa mensagem do domingo da esperança, eu estou aqui para dizer para você, você não precisa ficar nessa condição.
O Senhor é capaz de trazê-lo para o domingo existencial. O Senhor é capaz de dar alegria e dar o privilégio a você de desfrutar da paz, da bênção e do toque que Ele tem para a sua vida. Venha a Ele, seja salvo e deixe o sábado para trás e descubra o que é o domingo da esperança. É o domingo de uma nova vida, é o domingo das bênçãos do Senhor, é o domingo das vitórias do Senhor. Sim, a tumba está vazia, Ele ressuscitou e vivo está. Nós cremos nisto e vamos continuar vivendo pela fé, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Meu irmão, creia nisso em nome de Jesus. Nesse momento nós vamos cantar mais uma canção de louvor e adoração ao nosso Deus e em seguida eu quero voltar orando com você que quem sabe quer experimentar esse domingo existencial, que ainda está vivendo no sábado escuro, no sábado gélido, no sábado mórbido, mas precisa de um domingo, sim, um domingo glorioso na sua vida. Nós vamos cantar e em seguida eu retorno orando e finalizando esse culto para a honra e a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.